A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa Sagradas Escrituras da nossa amada Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil. E nesta oportunidade nós estaremos trazendo o terceiro vídeo acerca deste importante tema, que é o perdão. Na aula passada, nós vimos quando devemos perdoar, ou se existe alguma ocasião pela qual nós devemos perdoar. Também nós vimos o quanto nós devemos perdoar. Será que existem limites para o perdão? E também nós vimos como perdoar. Mas nesta oportunidade, nós estaremos falando sobre os benefícios do perdão. Benefícios do perdão? Mas o benefício do perdão não está não é para aquele que recebe o perdão? Pelo contrário, nós vamos ver pelas páginas da Bíblia Sagrada que o maior beneficiado quando ocorre o perdão não é aquele que ofendeu, mas aquele que concedeu o perdão. Mas como assim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. A maior carga emocional quando ocorre uma ofensa não recai sobre quem ofendeu. Pelo contrário, às vezes nós podemos ofender alguém e nem mesmo saber que ofendemos. Às vezes nós podemos entristecer alguém e até mesmo esquecer. Existe até um ditado, que diz que quem ofende esquece, não é verdade? Mas quem recebe a ofensa não esquece. Ou seja, a maior parte da carga emocional fica sobre a pessoa do ofendido ou quem recebeu a ofensa. E isso faz com que os benefícios do perdão seja infinitamente maior para quem concede o perdão do que para quem recebeu o perdão. Quem nunca teve a experiência de pedir perdão para alguém e a pessoa fala: puxa, eu não sabia que eu havia te entristecido. E às vezes você passou tempos, dias, meses, semanas e até anos com aquela amargura, com aquele ressentimento por conta daquela ofensa, e sendo que a pessoa mesmo que te ofendeu, ou ela esqueceu, ou ela nem se deu conta de que ela havia lhe entristecido. Então vamos falar sobre os benefícios que você, minha irmã, você, meu irmão, terá em sua vida quando você concede o perdão. Deixa eu te dizer uma coisa. Tais benefícios, eles envolvem toda a esfera da vida humana. E não somente a nossa vida espiritual. Nós falamos aqui de salvação, nós falamos de culto, mas os benefícios do perdão não se limitam à esfera espiritual. Mas os benefícios do perdão recaem sobre a esfera física, biológica, que a gente chama de biológico, o homem como um ser biológico. Ou seja, os benefícios do perdão recaem na esfera física, mas também na nossa esfera social, ou seja, em nossos relacionamentos. Mas também os benefícios do perdão alcançam também a nossa esfera emocional, alcança a nossa alma. E por fim, os benefícios do perdão
alcançam também a nossa esfera, ou principalmente a nossa esfera espiritual. Vamos começar pela primeira. Os benefícios do perdão alcança a nossa esfera física, ao nosso ser como um ser biológico. E quem vai dizer isso não é a Bíblia, mas quem vai dizer é a própria ciência. Eu vou trazer aqui alguns estudos científicos. Um deles foi realizado pela Universidade Mackenzie, uma universidade presbiteriana de São Paulo, aonde estudiosos fizeram este estudo acerca do perdão e chegaram à seguinte conclusão: que pessoas que não perdoam são mais propícias a infarto. Percebe a seriedade? Pessoas que não perdoam estão mais propícias a sofrer o infarto do miocárdio. Olha a seriedade disso. Na Universidade de Tennessee, nos Estados Unidos, foi feito também um estudo que envolve o tema perdão. E nesse estudo eles trouxeram uma nota onde eles disseram que a falta do perdão influencia inclusive na qualidade do nosso sono. De repente você tem colocado a sua cabeça no seu travesseiro e tem tido dificuldade para dormir. Quem sabe a questão do perdão não tem sido fundamental para que você possa ter uma boa noite de sono. O site UOL, em uma certa matéria, eles disseram: alimentar ressentimentos aprisiona a mente e abre portas para transtorno de ansiedade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A ansiedade, segundo a psicologia, ela é nada mais, nada menos do que a porta ou o portal de acesso para as demais doenças da alma, também chamadas de psicossomáticas, como a depressão, como a síndrome do pânico. Tudo começa pela ansiedade. E olha o que a matéria do UOL vai dizer: alimentar ressentimentos aprisiona a mente e abre portas para transtorno de ansiedade. Você percebe que os benefícios do perdão, inclusive, alcançam a esfera do nosso corpo, a esfera física? Considere isso que a própria ciência está nos dizendo. Mas também os benefícios do perdão alcançam a nossa esfera social, ou seja, alcança, influencia, refletem positivamente nos nossos relacionamentos. Por que, pastor? Primeiro, perdão reata, une casais. Perdão traz união a pais e filhos. Perdão traz de volta a amizade destruídas por ofensas. Perdão reúne irmãos que outrora pararam de se falar. Perdão traz, como diz a passagem que nós lemos de Lucas, capítulo 15, versículo de número 20, perdão traz festas para o lar. Ou você não lembra o episódio da parábola do filho pródigo? Quando o pai avista de longe o seu filho retornando para o lar, ele corre até ele,
lhe dá um abraço gostoso e manda preparar uma grande festa. Sabe por quê? O perdão traz festa. A falta do perdão, inclusive, faz com que nós sejamos privados de momentos ímpares na nossa vida. Você pode recordar, por exemplo, o momento do encontro de Esaú com Jacó, dois irmãos que haviam brigado há anos atrás, ficaram anos sem se falar, aonde até mesmo Esaú procurava tirar a vida do seu irmão por causa de uma ofensa. E, no entanto, vai dizer o texto de Gênesis que quando esses irmãos se encontram, eles dão um abraço um ao outro. E diz a palavra do Senhor que Esaú olha aquele grupo de pessoas que acompanhavam o seu irmão Jacó. E ele pergunta quem eram eles. Notem bem, Esaú não conhecia a sua cunhada. Esaú não conheceu nem sequer os seus sobrinhos. Os seus filhos foram privados do convívio familiar dos filhos do seu irmão. Olha só que destruição a falta do perdão é capaz de fazer dentro de uma casa, no seio de uma família. Mas aonde entra o perdão, entra festa. Porque os benefícios do perdão reata laços que foram quebrados. Então, os benefícios do perdão alcançam a esfera dos nossos relacionamentos. Mas também os benefícios do perdão alcançam a nossa esfera emocional. O perdão cura a alma, traz cura para a alma. Olha o que vai dizer esse texto aqui, ele é sensacional. Da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 15, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 15, ao qual o escritor sagrado nos diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbem e por ela muitos se contaminem. Deixa eu te dizer uma coisa: a ausência do perdão, aquilo que nós chamamos de ressentimento, é lixo para a nossa alma. O que o escritor sagrado aqui está nos dizendo, que quem não perdoa está privando a sua vida dos aspectos da graça de Deus. Quem não perdoa está se privando da graça de Deus. E se nós dependemos da graça de Deus, inclusive para sermos salvos, conforme nós já dissemos no vídeo anterior, olha o quão sério é a questão do perdão. Ressentimento, é isso que o escritor sagrado está dizendo aqui. Ressentimento é lixo para a alma. E todo lixo, irmão, se ele é esquecido, a dona de casa que de repente está nos ouvindo, a nossa irmã que cuida do seu lar, você já experimentou esquecer de levar o lixo para fora? O que acontece com aquele lixo? Aquele lixo faz com que
um odor terrível empestia, né, todo o ambiente, inclusive ao ponto de trazer contaminação. O lixo não retirado torna o ambiente um ambiente não prazeroso, vamos assim, de se estar ou de se habitar, mas muito mais do que isso. A falta do perdão, assim como o lixo esquecido dentro de casa, ele pode contaminar, trazer contaminação para todo o ambiente. Assim é a nossa alma. Ressentimento é como esse lixo esquecido dentro de casa. E o nosso corpo é a nossa casa espiritual. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a sede da nossa alma. E a alma é a sede dos nossos sentimentos. Então, alguém que guarda ressentimento consigo está deixando lixo na sua alma, trazendo contaminação às suas emoções. Você já experimentou ficar ao lado de alguém ressentido? Como essa pessoa consegue poluir o ambiente que ela está? Já experimentou conviver com alguém que guarda ressentimento, alguém amargurado por ressentimentos? Como é terrível, ninguém gosta de estar ao lado de alguém que guarda rancores, o rancoroso, vamos assim dizer. Por quê? Porque o rancor polui o ambiente e ninguém gosta de estar ao lado de um rancoroso. Então, os benefícios do perdão alcançam não só o nosso ser físico ou os nossos relacionamentos, mas também as nossas emoções, mas principalmente os benefícios do perdão alcançam a nossa esfera espiritual. Mas como assim, pastor? A Bíblia diz que os nossos pecados, quem diz isso é o profeta Isaías, as vossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E se perdoar, conforme nós vimos, não é um sentimento, mas um mandamento, a transgressão de um mandamento do Senhor se constitui em pecado. Pecado tem origem na palavra grega amártia, que quer dizer transgredir a um mandamento. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, não perdoar, reter perdão, constitui em um pecado diante de Deus. E o pecado, como diz a Bíblia, nos afasta de Deus. Uma vez que estamos afastados de Deus, isso se constitui em morte espiritual. A palavra morte quer dizer separação. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. Olha as consequências trágicas de tudo isso. O perdão, por fim, ele tem influência no destino eterno da nossa alma. Porque quando a morte espiritual, que é a separação de Deus, se encontra com a morte física, o resultado é a morte eterna.
é o lago de fogo e enxofre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você, através deste singelo estudo, você possa refletir que você pode, pelo simples fato de reter o perdão, você pode estar se abstendo de usufruir das riquezas da graça, de poder desfrutar da presença de Deus, de uma íntima comunhão com o Senhor. E até mesmo você pode estar abrindo mão da sua salvação. Que Deus possa lhe conceder graça, que Deus possa lhe conceder força. Mas, antes de tudo, que você possa tomar essa importante decisão de perdoar a quem vos tem ofendido. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus negócios, Deus abençoe o seu ministério, para a honra e a glória do nosso Deus. Deus abençoe em tudo, no nome de Jesus.